Opa, fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos desenvolver máscaras customizadas para aplicar no nosso input, utilizando apenas JavaScript puro. Isso mesmo, a gente não vai utilizar jQuery, Ajax, nenhuma biblioteca semelhante para que a gente consiga aplicar isso. Vamos utilizar JavaScript Vanilla para que a gente consiga aplicar as máscaras no nosso input. Máscaras customizadas nada mais são que máscaras de CPF que a gente tem ali na nossa aplicação, quando a gente vai preencher um formulário avançado, que ela já aplica a máscara automaticamente, CNPJ, telefone, telefone com código do país, que é aquele mais 55, que é o do Brasil, e por aí vai, até máscaras de códigos promocionais, que quando a gente entra em algum site de, por exemplo, e-commerce, que a gente precisa colocar um código promocional para ganhar desconto, ele tem alguma máscara aplicada ali para a gente conseguir entender que ali é um código. Então, basicamente, a gente tem aqui os tipos de máscara e a gente tem aqui alguns hashtags, alguns asteriscos, e eu vou tentar explicar um pouco aqui, resumido, antes de a gente partir para o código, as configurações da máscara. A gente vai informar para o jQuery, jQuery não, vamos informar para o regex que determinado tipo de caractere ele vai permitir determinado tipo de campo. Por exemplo, se eu colocar o caractere hashtag, ele vai permitir que a gente insira apenas números. Como a gente tem aqui na nossa máscara de CPF, a gente tem apenas números e alguns caracteres que separam, digamos, os números para que a máscara do CPF ela seja aplicada ali visivelmente. CNPJ a mesma coisa, telefone a mesma coisa e por aí vai. Se eu coloco um campo A ali na hora da máscara, por exemplo, aqui a máscara é um atributo que vai ter no input. Se eu coloco AAA, aí eu coloco apenas letras, eu não posso colocar números. O meu regex ele vai entender que eu só consigo aplicar letras. Se eu coloco um asterisco, aí eu vou poder aplicar ali dentro do input qualquer tipo de caractere, seja letra ou seja número. Então, para ficar mais simples e mais entendível, digamos assim, na prática, vamos lá para o código. Eu vou criar aqui uma pasta para o meu projeto, vou botar projeto mask, vou ir até a pasta do projeto mask e vou abrir o VS Code aqui nele. Dá um code ponto para abrir o VS Code. Opa, abriu? Cadê o VS Code? Aqui, VS Code. Ok. Inicialmente, vamos aplicar aqui, digamos que a estrutura do projeto, né? A gente não precisa ter nenhuma estrutura robusta de pastas, só para a gente conseguir meio que aplicar aqui um JavaScript um pouco avançado, né? A gente evoluir nossas habilidades com JavaScript. Então, eu vou criar uma index.html simples aqui mesmo. Vamos criar a estrutura do HTML aqui, dando apenas um ponto de exclamação aqui, para que a gente consiga já gerar todo o escopo, todo o esqueleto do HTML, para a gente ganhar tempo. Vou colocar o título aqui, vou botar projeto máscaras, só para a gente conseguir aplicar, botar português BR, PTBR aqui. Vamos executar ele, criar meio que um servidorzinho, utilizando a extensão Live Server. Para quem não tem essa extensão, é só pesquisar aqui na aba de extensões. A extensão é essa aqui, Live Server. A gente instala e aí ele vai exibir aqui, já vai criar um botão de Go Live aqui. Se esse botão de Go Live ele não exibir no editor de código de vocês, no caso no VS Code, vocês cliquem com o botão direito em qualquer área do código e cliquem em Open with Live Server. Aí você clica, vai esperar um pouco e ele já vai abrir no navegador uma aba aqui, abriu para mim aqui, uma aba com o seu projeto rodando. Então eu vou colocar aqui do lado para que a gente consiga visualizar melhor. Ok. Já tem aqui projeto máscaras e tudo mais. Vamos utilizar o Tailwind CSS para estilizar. O nosso foco aqui não é estilização, é apenas a prática no JavaScript, mas para conseguir visualizar melhor o que está sendo aplicado, vamos criar aqui um script do Tailwind. A gente vai utilizar o script do Tailwind em formato CDN, que é um formato, digamos que via network, é um formato que está hospedado na internet, sem a gente precisar ficar instalando arquivos e colocando em pastas e tudo mais. Então vamos chamar aqui o script do Tailwind CSS, https://cdn.tailwindcss.com. Para testar se já está funcionando, eu vou dar aqui um bg red 500 e ele já aplicou aqui para mim. O Live Server ele também serve para isso, para que quando a gente atualize alguma coisa no nosso código aqui, não precise ficar atualizando, dando F5 no navegador. Ele já atualiza em tempo real. Então eu vou tirar isso aqui, não vai precisar colocar isso aqui. Ele já atualizou lá em tempo real. Vamos criar uma estrutura aqui para alinhar tudo ao centro, todos os componentes. Então vou criar uma main aqui, dar uma classe flex, display flex, flex column, min h screen, items center, justify center, dar um padding x de 32 pixels. De 40, para não ficar tão grudado assim. E aí aqui a gente vai criar um input, vai ser um flex call, porque a gente vai ter uma label. Então vamos criar aqui uma label. Nessa label eu vou colocar CPF, já vai estar aqui mostrando CPF. E vou criar também um input aqui.
Opa, fechei a label aqui. Vou criar um input. Esse input ele vai ter um wfull. Eu preciso adicionar um wfull aqui também, né? Para ocupar toda a tela. Wfull, bgzinc. Vou botar bgzinc 50. Dá para visualizar ali. Dá um border aqui. Para dar uma borda aqui nele, pra gente visualizar. Roundedlg. Ele não aplicou o wfull. Deixa eu ver o porquê. Acho que eu tenho que aplicar aqui também o wfull. Ah, não, porque eu dei muito padding, é isso mesmo. Ele tá pegando tudo, mas ele tá com padding alto. Vou dar um padding de 20 só, pra gente visualizar melhor. Ok. Vou pedir que ele tenha uma altura de 12 ali. 10, tá bom? 10 é 40 pixels, né? Porque a gente, no termo de CSS, o cálculo é feito, o valor que a gente passar, vezes 4. Então, se eu passar um H10, vai me dar 40 pixels de altura. Vou tirar o outline também e, basicamente, é isso. Deixa eu dar também aqui um padding na horizontal, de 3 aqui, que vai dar 12 pixels, né? 3 vezes 4, 12. Aí a gente tem isso aqui. Se a gente digitar qualquer coisa aqui, vai funcionar. Não vai filtrar ainda. Mas a gente vai começar agora a criar o nosso JavaScript para que a gente consiga aplicar as máscaras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um script chamado mask.js. Vamos começar a criar aqui a função para que a gente consiga aplicar máscara. Então, vamos criar aqui um function. Vou chamar o nome de aplicar máscara. E aí, eu vou pegar uma propriedade input, que a gente vai ter que filtrar o input que a gente vai alterar, e o tipo da máscara, a gente vai pegar aqui máscara. Ok. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o valor do input atual e limpar caso a pessoa digite algum caractere. A gente não vai aceitar caractere. O caractere ele vai ser adicionado automaticamente de acordo com a máscara que a gente passar. Então, o nosso input ele precisa receber apenas letras ou números. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, pego o valor atual do input, vai ser o meu input.value, o valor atual que a gente estiver passando. Vamos dar um replace. E agora a gente vai aplicar, digamos que um regex, para que a gente consiga filtrar isso. Então, como é que a gente vai fazer? Passar aqui uma barra, entre colchetes aqui, eu vou passar A-Z, um acentozinho de tio, né? A-Z, A maiúsculo, traço Z maiúsculo também, e 0 a 9. Aqui eu vou estar basicamente dizendo, vou fechar aqui novamente, fechei, dei um G, vou separar aqui e vou abrir um aspas e fechar aspas sem nada aqui dentro. O que é que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o valor atual que a gente passar dentro do input, o valor input.value, e ele vai alterar todo o valor que tiver. Por exemplo, se eu tiver algum valor diferente do que eu passei aqui dentro do regex, ele vai limpar o campo para nada. Então, se eu passar aqui, por exemplo, um traço, como a gente não aplicou aqui ainda, vai estar funcionando. Mas se eu passar um traço com a máscara aplicada, esse traço ele vai ser removido automaticamente. Então, ele só vai aceitar valores de letras e valores de números de acordo com a máscara que a gente passar. Então, basicamente, essa função aqui é para a gente fazer isso. Vamos inicializar aqui algumas variáveis para que a gente consiga trabalhar mais para frente, que é a variável valor formatado, que ela vai iniciar com 0. E vamos criar uma variável aqui chamada índice valor, que vai começar com 0, porque essa índice valor, basicamente, quando a gente está trabalhando com regex, a gente trabalha com posições de, digamos que, caracteres. Então, cada caractere aqui ela tem a posição. Se eu digitar o caractere 1, ele está na posição 0. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e por aí vai. O valor inicial sempre na programação é 0. 0 é o primeiro número. Então, a gente declarou aqui, a gente vai alterar. E para fazer essa aplicação de máscaras, a gente vai ter que fazer uma interação. A gente vai ter que percorrer cada caractere para conseguir adicionar, digamos que, os caracteres especiais, que são os traços, os pontos e tudo mais, dentro do nosso input. Então, tudo que a gente for adicionar, a gente tem que pegar os posicionamentos. E para a gente percorrer tudo isso, a gente vai criar um for aqui, um forlet, basicamente, pegando o valor 0, né? O valor 0 do índice. Então, o índice ele vai ser menor do que máscara.length. Se o índice ele for menor do que máscara.length, a gente vai pegar aqui e vai incrementar, digamos que, um caractere. A gente vai percorrer tudo isso aí do valor 0 até o valor total da máscara para a gente conseguir meio que adicionar os caracteres especiais que a gente precisa para obter determinada máscara. Então, abrindo aqui o forlet, vamos declarar uma variável aqui também chamado caractere máscara, que ele vai ser igual a máscara e o índice. Então, vamos deixar ele declarado aqui e vamos começar a meio que criar essa regra de configuração para que a gente consiga aplicar as máscaras. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar a primeira, que é para aceitar apenas números. Então eu vou criar aqui, se caractere máscara ele for igual a hashtag, o jogo da velha, a gente vai aplicar aqui que o índice valor
ele vai ser menor que o valor atual.length. E aí a gente vai pegar o regex para que a gente consiga aceitar apenas o valor de números, sem letras. Então, vamos aplicar aqui, ponto teste. Opa, tá certo? Ponto teste, regex, a gente vai pegar o valor atual e vai passar o índice do valor. Então, basicamente, o que é que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai verificar se ainda há caracteres disponíveis no valor atual e vai, basicamente, se o caractere atual do valor atual estiver na posição do índice do valor, for de 0 a 9, ele vai aceitar. Se não for um valor do índice atual de 0 a 9, for, por exemplo, A a Z, ou A maiúsculo ou Z maiúsculo, ele vai recusar, ele não vai aceitar o campo vai limpar para valor em branco. Então, vamos continuar aqui e vamos meio que passar esse valor. Então, vamos passar aqui o valor formatado, que vai ser igual a valor atual, maior ou igual, né? A gente vai incrementar a índice valor. Então, a gente faz isso aqui e a gente passa aqui um índice valor mais para que a gente incremente também o caractere especial. Então, eu passei aqui, por exemplo, um campo de CPF, como eu expliquei aqui em máscaras customizadas. A gente tem aqui 3 valores, né? 3 índices. Então, tem o 0, tem o 1 e tem o 2. Lembrando que o primeiro valor sempre é 0. Então, 0, 1, 2. A gente mostra que tem um caractere aqui diferente. Então, depois que a gente passar esses 3 números, esse índice valor, ele é adicionado. Então, o que é o índice valor? É o caractere que a gente passar lá. Então, se eu passar 0, 0, 0, se for máscara CPF, esse índice valor é incrementado automaticamente. Mas 0, 0, 0, ele incrementa de novo. Então, conforme a gente for moldando a máscara lá, esse índice valor, ele vai ser incrementado para que a gente consiga aplicar, de fato, a máscara. Então, a gente vem aqui, dá um else para quebrar. Se a gente não conseguir encontrar aqui, a gente quebra a aplicação e aí parte para a próxima. Vamos fazer um else if aqui, mostrando a mesma coisa, para que a gente consiga identificar agora letras. Então, se o caractere máscara ela for igual a um valor A, a gente vai fazer, digamos que a mesma coisa. Então, a gente vai pegar o índice valor aqui, vai ser menor ou igual que valor atual, ponto length. E aí a gente vai passar agora um regex para que a gente consiga pegar apenas letras. E aqui no caso seria apenas letras, né? Que é o valor de A. Então, apenas letras, a gente pega AZ, A maiúsculo, Z maiúsculo também. E aí a gente passa o barra.teste. E aí a gente vai pegar valor atual sobre índice valor. Vamos abrir aqui. E a gente vai aplicar a mesma coisa que a gente aplicou em cima. Valor formatado, incrementando o valor atual, pegando o índice valor. E aí a gente vai passar o índice valor também, que é o caractere adicional a mais. Aí a gente pode passar um else break aqui também, para quebrar, caso não seja o caso aqui. E a gente faz o último else if aqui. Mesma coisa, só que agora aceitando todo tipo de máscara. Então, se for aqui um asterisco, a gente vai pegar aqui índice valor menor do que valor atual, ponto length. E a gente vai passar agora o regex para pegar todo tipo de valor, que é A a Z, A minúsculo, Z minúsculo, A maiúsculo, Z maiúsculo, 0 a 9. A gente fecha aqui, dá um ponto teste. E aí passa valor atual e índice valor. Vamos abrir aqui, vamos setar tudo, o valor formatado aqui, né? Valor formatado, a gente vai setar ele como valor atual, pegando o índice valor. E vamos passar o índice valor aqui, incrementando, para passar o caractere especial a mais. Ok? Tudo certo? Vamos quebrar aqui, né? Caso não venha nenhuma dessas opções. E aí a gente já acaba terminando esse else if, essa condicional da regra que a gente precisa passar. E para finalizar, para a gente conseguir adicionar um caractere fixo dentro da nossa máscara, a gente vem aqui, depois do else if de caractere máscara do asterisco aqui, a gente apenas dá um else, pega o valor formatado e acrescenta a caractere máscara, para que a gente consiga fazer com que esse caractere ele seja um caractere fixo. E aí, para atualizar o valor do input com o formato aplicado, porque a gente está funcionando aqui, mas a gente precisa atualizar o valor do input. Então, para aplicar toda essa máscara de valor atualizado, a gente pega o input.value e seta ele como valor formatado. Então, o input ele vai ser pego e a gente vai pegar o input aqui, ó, que é essa aplicar máscara, que é o input selecionado que a gente vai pegar na nossa aplicação.
a gente vai, depois disso aqui tudo, desse for let, percorrendo todos os caracteres para que a gente aplique a máscara em determinada regra que a gente passar, ele vai finalizar com o valor do input sendo atualizado. Então, essa função de aplicar máscara, ela já está finalizada. Agora a gente precisa configurar essa máscara para que a gente consiga aplicar a regra. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui outra função chamada configurar máscaras. E aí a gente vai passar, vamos abrir aqui a função, a gente precisa criar uma variável chamada inputs para que a gente consiga pegar o atributo mask dentro do input, ou o atributo que vocês nomearem aí. Eu vou nomear como mask porque basicamente libs que já utilizam isso meio que colocam como mask. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável chamada inputs, pegando document.querySelectorAll, que a gente vai pegar todos os inputs que tem esse atributo. Vamos vir aqui em input, e o input tem que ter o atributo mask. Então, ele vai pegar todos os inputs que possuem o atributo mask para que a gente consiga aplicar a máscara que a gente passar. Então, vamos vir aqui, vamos, digamos que adicionar um evento para o input do campo que foi encontrado. Então, vamos pegar aqui e dar um inputs.forEach. E dentro desse for each, a gente vai pegar e vai criar uma própria chamada input aqui. Vamos chamar uma arrow function. Dentro dessa arrow function, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa obter o valor da máscara diretamente do atributo mask. Então, a gente vai criar aqui um const máscara, vai ser igual a input.getAttribute, e o atributo vai ser o atributo mask. Então, a máscara que a gente pegar, o valor da máscara, que a gente vai ter que passar aqui no aplicar máscara, ela vai vir do atributo mask. Então, vamos lá, prosseguir. Aí a gente vai conseguir agora aplicar a máscara dentro do input que a gente selecionar. Então, a gente vai vir aqui o input.adv_event_listing. O evento vai ser input, que é o que a gente vai digitar dentro do input. Vamos criar aqui uma arrow function. E dentro dessa arrow function, a gente vai aplicar a máscara. A gente vai pegar a função, aplicar a máscara, vai aplicar no input selecionado, e a máscara vai ser a máscara que a gente passar dentro de getAttribute aqui, input mask. Então, vamos passar a máscara. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai identificar aqui todos os inputs que possuem o atributo mask. Vamos percorrer todos esses inputs e vamos ver qual input está selecionado a mask. Então, por exemplo, o input CPF, ele está com a máscara de CPF. Então, ele vai adicionar esse evento aqui, aplicar a máscara, pegando um input que está selecionado e aplicando a máscara que a gente passar no atributo mask. Então, basicamente, é isso. E aí, para finalizar isso aqui, a gente vem agora e vai inicializar a configuração das máscaras após o carregamento completo da DOM, que é, digamos que, a renderização do JavaScript. Então, a gente vai fazer aqui um document.add_event_listing, vai vir um DOM content loader e vai pegar o configurar máscaras e passar aqui. Então, toda vez que o DOM ele for carregado, a configuração da máscara ela vai ser aplicada. Feito isso, a gente já consegue passar lá dentro do nosso HTML. Então, eu vou chamar aqui um script src novamente e vou pegar o mask.js. Se eu vim aqui nesse input e passar um mask, um atributo mask, com as configurações que a gente passou, vamos passar uma máscara de CPF, que é hashtag, e aí por aí vai. Vou salvar aqui e vou aplicar. Opa, salvei. Atualizar aqui, porque não foi. Vamos entender o porquê não foi. Configurar máscaras, está aqui. Pronto, erro encontrado. Eu não passei length, acabei errando aqui, tá? Length, sei lá. Length aqui. Deixa eu corrigir aqui, digitei errado. E agora ele vai funcionar. Deixa eu ver. Vamos passar a máscara aqui. Continuou não indo, tem algum valor errado aqui. Length. Aí tudo que tiver left, você muda para length aqui, eu já acabei digitando errado. E agora funcionou. A gente consegue aplicar a máscara tranquilamente. Eu vou mudar aqui, vou colocar traço. Ele vai aplicar, vou só digitar aqui, ó. Ele já aplica, tá vendo? Tranquilamente. Se eu colocar aqui asterisco, a gente consegue colocar tanto letra quanto número. Eu vou criar aqui mais, deixa eu deixar aqui como CPF mesmo. Coloquei CPF aqui, deixa eu criar aqui mais para que a gente consiga testar melhor. CPF, aqui vai ser CNPJ, aqui vai ser código promocional, aqui vai ser telefone, por exemplo. E a gente consegue passar aqui, deixa eu passar o CNPJ
2, aqui são 3 números, é o 1000 ao contrário, eu acho, né? 1000 ao contrário, 4 números, mais 2 números. Código promocional, vamos passar aqui para liberar geral, né? Código, deixa eu abrir aqui. Passar 3 aqui, mais 3, mais 3, mais 3. E a gente vai ter um telefone aqui, o telefone ele vai ter basicamente, abre parênteses aqui, o DDD, o 9, e mais 4 números, traço, 4 números. Vamos testar aqui agora tudo isso. CPF, ok, funcionando. CNPJ também funcionando. Código promocional, eu vou passar aqui um código aleatório. Foi tranquilamente, a gente consegue pegar caractere de letras e números. E telefone, a gente consegue pegar também o telefone. Então, com isso, a gente consegue criar máscaras customizadas com o JavaScript, utilizando apenas o regex e também utilizando o método forLet para que a gente consiga percorrer cada caractere dentro do input e consiga aplicar as máscaras utilizando o regex. Basicamente, o vídeo foi esse. É um vídeo um pouco mais curto para que a gente consiga aplicar isso. É muito útil aplicar esse tipo de máscara em aplicações que tem formulários mais avançados, que a gente precisa pegar ali telefone, CPF e tudo mais. A gente também consegue limitar o tamanho das nossos inputs, então a gente só vai conseguir digitar até quando a gente passar de máscara aqui. Então o tamanho ele vai ser automaticamente definido pelo regex também. A gente não vai precisar ficar passando aqui o max length, por exemplo, max length, sei lá, max length 14. A gente não precisa ficar passando isso porque dentro da máscara ela já aplica automaticamente. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido tranquilamente e valeu, falou, até a próxima.